Cheguei, foi logo. Os batalhões de polícia tomaram as frentes, de um lado e outro da estrada. E nós todos no meio, com tanta criança, tanta mulher. Eu corri para cima do soldado e pedi eles. Meu filho já estava atingido no rosto nessa hora. Eu corri para cima deles e pedi que não fizesse aquilo mais não, que meu filho já estava baleado e ensanguentado. O soldado respondeu para mim que queria que ele morresse e fosse para o inferno e avançou. Aí eu corri para trás para acudir meu filho. Foi o momento mais triste da minha vida, meu Deus. Eu corri, topei meu filho desesperado, já os amigos dele mortos no chão. E meu filho desesperado, eu abracei com ele. Meu filho, me atende, meu filho. Vamos sair daqui. Ele dizia, mãe, eu não sou covarde. E eu abracei com ele, fui empurrando ele. Foi na hora que eu levei o balaço na perna. A voz que ouvimos na abertura deste episódio é de entrevista para a TV Globo dada pela sobrevivente do massacre de Eldorado dos Carajás, Maria Abadia Barbosa. Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo certo? Bom, no dia 17 de abril agora completam-se 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Para lembrar e não deixar essa data ser esquecida, a gente recebe hoje o autor do livro O Massacre, Eldorado dos Carajás, uma história de impunidade, o jornalista, tradutor e escritor Eric Nepomuceno. Oi, Eric, tudo bom? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Bianca? Tudo certo, Eric. Bem-vindo ao nosso episódio 112. O Eric traduziu para o Brasil alguns dos mais importantes autores da língua espanhola, entre os quais Juan Rulfo, Júlio Cortázar, Eduardo Galeano e Gabriel García Márquez. Entre 1965 e 1986, atuou como jornalista no Jornal da Tarde, na revista Veja e na TV Globo, e atualmente é colunista do jornal mexicano La Jornada e do argentino Página 12. É autor de diversos livros, entre os quais Memórias de um Setembro na Praça, $40 e Outras Histórias, Hemingway na Espanha, Coisas do Mundo. Eric recebeu 4 prêmios Jabuti pela tradução dos livros 12 Contos Peregrinos, As Armas Secretas e 100 Anos de Solidão, e pela autoria do livro sobre o massacre de Eldorado dos Carajás, que foi lançado em 2007 e relançado agora em 2019, e é sobre esse livro que a gente vai conversar com ele hoje. Eric, a gente queria começar perguntando para você se você poderia contar um pouco como surgiu a ideia de produzir esse livro e como foi o processo de pesquisa. Bianca, foi uma coisa, dessas coisas estranhas, né, que a gente acha que só acontece com a gente. Eu estava no barbeiro, no Rio, tocou meu celular e era um grande amigo meu, um grande advogado criminalista chamado Nilo Batista. E eu disse que estava no barbeiro, ele falou, não, então eu ligo depois. Eu falei, não, fala agora, Nilo. Eu estava aqui pensando, vai estar caindo no esquecimento. Por que você não faz um livro sobre o processo judicial, né, dos militares responsáveis pelo massacre? Eu falei, tá, deixa acabar de aparar a barba, cortar o cabelo aqui, eu te ligo de volta. Enquanto isso eu vou pensando. Aí liguei de volta e disse a ele que eu não me sentia confortável para fazer um livro sobre o julgamento, porque afinal eu não sou advogado. Por que não fazer um livro sobre o massacre? Um livro contando a história inteira, julgamento inclusive. Ele topou, me mandou todo o material, todo do processo, tudo, de laudo cadavérico à sentença. Esse livro acabou de ser escrito em 2007, 2006, quando fazia 10 anos do massacre. Aí ele me pôs em contato com o MST, eu fui a São Paulo, fui várias vezes a São Paulo, entrevistando gente, entrevistando advogado, ou seja, preparando a base do livro, e finalmente peguei um avião, fui a Brasília fazer algumas entrevistas, e de Brasília para Marabá, e de lá para Eldorado de Carajás. Cercado de 1000 medidas de segurança, eu fiquei hospedado no hotel em Marabá, e o pessoal do MST me levava todo dia até Eldorado e me devolvia a Marabá, que é uma cidade que, na minha memória, eu achei a primeira coisa estranhíssima, que atrás da porta do quarto tem um aviso que costuma estar atrás de porta de quarto do hotel do mundo inteiro.
esse estabelecimento não se responsabiliza por objetos de valor, joias, dinheiro em espécie, armas e munições. Quer dizer que é normal neguinho ir para o hotel levando, sei lá, uma carabina, uma pistola. Era esse o clima, né? Bom, aí eu voltei ainda para Belém do Pará, fiz mais entrevistas e vim cá para Petrópolis, no Rio, perto do Rio, na serra vizinha do Rio, onde comecei a trabalhar no livro. E demorou muito mais do que eu esperava. Na verdade, era para o livro ter saído em 2006, só saiu em 2007. Encontrar a forma do livro foi uma coisa muito complicada, porque é muito dado, muito número. E é uma história muito barra pesada. Eric, falando aí sobre esse clima da região, né? Você diz, em determinado ponto do livro, que pelo Brasil afora é mais perigoso matar um boi do que um homem, né? O que isso quer dizer ali para a realidade do Pará? Bom, olha, quando eu fiz a atualização desse livro para a edição nova, que saiu em 2019, um azar danado, porque saiu em dezembro, e em abril eu ia começar uma turnê pelo Brasil inteiro para debater e divulgar o livro, e aí veio a pandemia. Uma coisa absurda. O Pará é o estado mais violento, estou me referindo à violência por disputa de terra. É o estado mais violento do Brasil há muitíssimos anos. Muitos e muitos anos. De uns 5, 6 anos para cá, outros 2 estados também viram aumentar muito a violência em disputa de terra. Rondônia e Mato Grosso do Sul. Agora, o Pará continua imbatível. O que eu quero dizer? É incrível como as forças de segurança pública, isso praticamente no Brasil inteiro, mas com destaque para o Pará, as forças de segurança pública são contratadas para agir como segurança particular. Quer dizer, os protetores das fazendas são, na verdade, policiais civis e militares trabalhando em seus horários de folga. Matar um homem, melhor prova é a impunidade que cercou os responsáveis pelo massacre de Eldorado de Carajás. O Almir Gabriel, que era o governador na época, nunca foi nem indiciado, nem responsabilizado. E os 2 militares que comandaram os 2 pelotões, o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira, só foram presos depois de 16 anos de impunidade, em 2012. Agora, se tivesse matado um boi, certamente o fazendeiro ia correr atrás deles. Eles mataram 21 pessoas, deixaram dezenas e dezenas com lesões permanentes para sempre. E é o país da impunidade, é o país do esquecimento. Muita razão tinha o Nilo Batista quando me chamou a atenção, isso lá por 2004, 2005, não me lembro agora, dizendo, olha, vai cair no esquecimento. E caiu. Ninguém mais lembra de Eldorado de Carajás. Ninguém mais lembra daquele horror e de como eles sobreviveram e obtiveram a terra, construíram uma vila. Essa vila produz, abastece toda a região, Paraupebas, por ali, Eldorado, próprio Eldorado, né? Enfim, é uma história que mostra o grau de injustiça, de impunidade e de diferença no Brasil. Eu estava lembrando agora, para fazer um texto dos 25 anos do massacre, de um estudo que eu li uma vez, aliás, de um especialista, né, em questão fundiária, o professor Bernardo Mansano, da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Ele define tudo isso, fácil de entender. 1% dos proprietários detém, no Brasil, 60% das terras. Aí está explicado. Eric, e o estado do Pará, além desses altos índices de violência no campo, também é um dos locais com alto índice de trabalho escravo. Então, assim, para a gente contextualizar um pouco mais o estado do Pará para quem está ouvindo a gente, né? E muitas vezes você relata no livro que esses trabalhadores que, enfim, são vítimas de trabalho escravo acabam se juntando aos movimentos sociais como a MST como uma forma de
até de melhorar de vida, enfim, o sonho de ter um pedaço de terra para cultivar e não cair mais nesse tipo de trabalho. Eu queria que você contasse um pouco mais para quem está ouvindo a gente do perfil das pessoas que estão nessa região ou que chegaram nessa região, né, principalmente nessa época, né, na década de 90, enfim, mas a gente sabe que a história continua muito parecida, na verdade. Pois é. Aí, Bianca, vamos lembrar o que é o Pará. O estado do Pará, a extensão, é mais que o dobro do tamanho da França. É mais que a Itália, a Espanha, a Alemanha somadas. Isso é um dado que a gente não pode esquecer. São 16% do território brasileiro. E vivem lá 7 milhões e pouco de pessoas. Quer dizer, é uma população mínima para tanta terra. Houve uma mudança drástica dos anos 90 para agora. Nos anos 90, eram os grandes latifundiários os donos da terra. Normalmente, terras ocupadas ilegalmente, compradas de maneira ilegal. Eu lembro de um camarada, agora não tenho o nome dele aqui, ele tinha comprado 80% do estado do Pará, com CPF, com carteira de identidade, com comprovante de residência, só que ele nunca existiu. Carlos Medeiros, não é? Uma coisa assim? Exatamente, aí pegou. Ele nunca existiu. Ele foi um engendro de advogados corruptos, aliados a políticos corruptos, a policiais corruptos, e legalizou. Era uma coisa fabulosa. Bom, o que mudou? Hoje não são mais aquelas famílias de latifundiários que dominam o Pará. A coisa mudou de mãos. Aquelas famílias ou perderam poder, perderam dinheiro, em suma, perderam peso. Hoje são empresas, são mineradoras, as que invadem tudo no Pará. E as pessoas, que a Bianca perguntou, que iam de outros estados para lá, à procura de trabalho, à procura de garimpo, à procura de qualquer coisa, acabavam sendo mobilizados e se juntando no MST justamente para ocupar terras ociosas, terras ilegais, terras abandonadas e montar suas aldeias, seus acampamentos, esperando a legalização para estabelecer aquilo que a gente chama de vilas, né? Então, isso continua, só que agora, em vez de disputar terra com fazendeirões, com latifundiários, eles estão sendo acossados, vou repetir, por garimpo, por mineração, muita mineração. Daniel Dantas, por exemplo, investiu bilhões no Pará. E ele é muito mais inteligente que um fazendeirão chuco. Essa é a única diferença. Essa é a única diferença, porque o estado de miséria e de exploração continua o mesmo. Eu tenho um dado que eu acabei de levantar. Em meados de 2017, portanto, há 4 anos, havia 160 acampamentos sem terra só na região sul e sudeste do Pará, que é a região de Marabá e de Eldorado. Esses acampamentos sem terra são controlados, atiçados, cercados, pressionados, vale repetir, já não por grandes latifundiários, mas por grandes empresários. Eric, agora falando do massacre em si, né, eu queria te perguntar sobre como é que, para recuperar aí para o ouvinte que não conhece, né, qual que era a mobilização do MST na época, né? O que era aquela marcha, onde é que eles estavam, para onde é que eles estavam indo, né? E o que é que eles queriam? Bom, essa marcha começou naquela região, poucos quilômetros antes, e a ideia era encaminhando até Marabá e de lá um outro grupo seleto ia até Belém do Pará. Era uma caminhada que tinha mulheres, tinha velhos, tinha rapazes, tinha crianças, tinha homens. O que eles queriam? Reivindicar a vila onde eles estão hoje. E era uma terra usurpada, abandonada, improdutiva. E quando chegaram em Eldorado, houve uma ordem do governador Almir Gabriel ao então secretário de Segurança, Sete Câmara, de parar a marcha do jeito que fosse. E aí começa o horror. Por quê? Vieram 2 batalhões, um de Marabá, um de Paraupeba, se não me engano. Em ônibus, veja vocês, em ônibus que foram contratados e pagos pela Companhia Vale do Rio Doce, que na época era uma estatal. Eles chegaram, tentaram um diálogo, não houve nenhum diálogo, e começaram a disparar para o alto.
Desabou aquela correria, mas só que eles estavam emparedados pela frente e por trás. E o primeiro que morreu não se mexeu na hora que começou o tiroteio por uma razão só: ele era surdo. Ele não percebeu, ele ficou atônito, não percebeu o que estava acontecendo. E os soldados, achando que aquilo era um movimento de rebeldia, de resistência, acabaram com ele. Foi o primeiro a morrer. Aí morreram mais 18. Sendo que desses 18, eu li todos os laudos cadavéricos feitos pela polícia do Pará. Desses 18, 10, 11 morreram com tiro a queima-roupa, quer dizer, foram escolhidos. Há histórias tenebrosas nesse livro, tenebrosas. Eu lembro de um que foi ferido e jogado numa caçamba de caminhonete. Em cima dele, corpos e mais corpos. Só que ele não estava morto. Um dos mortos em cima dele era o filho dele. Quer dizer, eu não quero nem ficar repetindo, porque é muito horror. Muito horror, foi uma coisa sanguinolenta e com a impunidade previamente sabida de quem queria que a marcha fosse desmobilizada, leia-se os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários. E a polícia mostrou claramente a quem obedecia. A quem obedecia. Polícia militar, quero dizer. Uhum. E, Eric, as investigações conseguiram provar se esse crime foi premeditado? Olha, aí entra aquela coisa, você recebe uma ordem e cumpre a ordem. Agora, é evidente que, Bianca, como eu disse, 8, 9 eram lideranças, entendeu? Então não foram mortos por acaso. Eles foram alvos escolhidos e executados. É uma coisa. Isso se repete nunca mais evidente no volume de Eldorado de Carajás, que foi o maior massacre por disputa agrária da história do país, disputa de terra agrária. Mas não vamos esquecer que em 24 de maio de 2017, portanto há 4 anos, em Pau d'Arco, sempre no sudoeste sangrado do Pará, 10 camponeses, 9 homens e uma mulher, estavam acampados fora da fazenda Santa Lúcia. Eles antes tinham ocupado um pedaço da fazenda, mas estavam agora acampados fora. Foram assassinados de maneira especialmente brutal por 29 policiais civis e militares, com um detalhe. Entre esses policiais havia 2 delegados da Polícia Civil e um coronel da Polícia Militar. Quer dizer, aí não escapa ninguém. Não por acaso, também a mulher em questão, 9 homens e uma mulher, esta mulher era uma líder dos sem-terra daquela região. Aí, falando então da questão da impunidade, você falou sobre a questão do Almir Gabriel e também o fato dele, do secretário de Segurança Pública, Paulo Sete Câmara, e o comandante-geral da PM, Coronel Fabiano Lopes, né, também não terem sido nem sequer julgados. Como é que você acha que foi a participação dessas figuras aí no massacre? A ordem partiu do Almir Gabriel? Em que sentido, assim, pela leitura do livro que dá para concluir, é que foi uma postura de uma grande intransigência, né, do governo do estado do Pará, né, nesse episódio, até contrastando um pouco, até com um desejo, não sei isso, uma opinião minha, assim, pegando da leitura do teu livro, dos próprios comandantes da operação, né, que estariam talvez até mais dispostos a negociar do que o governador. Olha, é impossível dizer isso. Quer dizer, eu acho que o Almir Gabriel, ele se negou a conversar comigo, a me dar entrevista, acho que nem pensar. O Sete Câmara, a mesma coisa, e eu ainda recebi um telefonema no hotel onde eu estava, me avisando que o dia seguinte tinha um voo às 6 da manhã. Eu entendi o recado e peguei o voo às 6 da manhã. Eu acho que ele se deixou, sucumbiu à pressão de fazendeiro, de latifundiário, interesse político. Porque os antecedentes do Almir Gabriel eram de um conservador normal, digamos, né? Não havia nenhum indício de que ele seria capaz de dar uma ordem para o Sete Câmara e interromper a marcha do jeito que fosse. Agora, para provar as loucuras desse país, esse mesmo Sete Câmara virou coordenador-geral, secretário-geral da Associação de Secretários de Segurança Pública do Brasil. Ou seja, é tudo muito doido. Não há documentos
que ele tentou persuadir o governador a não cumprir a ordem. Não há nenhum indício. Ao contrário, ele ligou para o Fabiano Lopes, que mobilizou as tropas de Marabá e de Paraupebas. Quer dizer, então, aquilo foi, evidentemente, a ordem era limpa a estrada, do jeito que for. E assim aconteceu. Eric, você mencionou que além dos mortos, né, houve dezenas de feridos que carregam essas sequelas até hoje, né, conhecidos como mutilados, que carregam balas no corpo e lesões permanentes aí. Como é que é a situação dessas pessoas e qual a assistência que elas receberam do Estado? Houve um processo, houve uma determinação da justiça de que essas pessoas fossem indenizadas, atendidas, mas demorou anos para isso acontecer. E muitos dos sobreviventes foram embora daquela região. Foram embora para sempre. Eu lembro de uma moça que tinha uma bala na garganta. Não conseguiram tirar a bala. Eu lembro de um garoto, o nome dele, o apelido dele era Garoto, que tinha 15 anos na época do massacre, e que ele levou tanto tiro nas pernas que as pernas ficaram deformadas. Ele mal conseguia andar e ainda assim trabalhava na terra que a família dele obteve depois, né? O governo nacional. Eu me lembro, eu não estou com o livro aqui, mas eu me lembro que o atendimento das pessoas variava, porque conforme o posto de saúde, conforme o médico, e eu lembro do garoto que teve as pernas deformadas de tiro, que ele se queixava de dores lancinantes e davam para ele um comprimido para dor, um Tilenol da vida contra a febre e tal. E às vezes ele era hiper bem atendido. Então era uma coisa... Eu acho que não houve uma atenção humanitária de verdade. Variava. Eric, um elemento muito importante para contar essa história, que você já mencionou aqui em vários momentos, é a impunidade, né? Eu vou trazer alguns dados que estão no seu livro. Entre 1985 e 2016, 1.834 pessoas foram assassinadas em conflitos rurais. E apenas 31 mandantes desses crimes foram condenados. Em muitos casos, sequer chegaram a julgamento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tão importante elemento quando a gente está falando de conflitos rurais, que é a impunidade. Pois é o poder, Bianca. É o poder, o dinheiro, é a inércia das autoridades, a inércia do judiciário, a indiferença do judiciário, porque é uma coisa assustadora isso, entendeu? Quer dizer, você ter 1.800 e tantas mortes e 31 condenados, precisa até ver se cumpriram a pena inteira, porque é aquela velha história, a frase que o Luiz lembrou logo no começo da nossa conversa. No campo brasileiro, no interiorzão do Brasil, você mata um boi e é perseguido pelo dono do boi. Você mata um homem e não acontece nada. Essa impunidade é assegurada pela imensa diferença social que impera no nosso país, pelas elites desumanas, e virou uma espécie de costume. Quer dizer, você tem o segurança em geral é um PM, um policial trabalhando na hora de folga, e esse segurança mata alguém e pronto, tudo bem, acabou. Uhum. E, bom, o local onde aconteceu o massacre deu lugar ali a um assentamento, né, que é conhecido como assentamento de 17 de abril, a Vila 17 de abril, né, você fala no livro. Eu queria que você contasse pra gente como é que é a situação das famílias atualmente, se elas conseguem se sustentar da produção delas, se elas tiveram algum apoio do governo estadual para produção, enfim, ajuda financeira, de tecnologia, algum tipo de assistência mesmo para elas conseguirem produzir e viver da terra. Olha, não só estão lá, eles foram mudando o tipo de produção. Basicamente agora é leite. Mas eles também, verduras, legumes, que eles abastecem a região. É altamente produtivo. A maioria das famílias ficou lá. Houve muita gente que, de maneira ilegal, vendeu a terra. Houve uma grande massa de evangélicos que estão lá na Vila 17 de Abril, porém convivendo em harmonia com o MST, não é? Que, na verdade, é quem dá as diretrizes. Eles tiveram, sim, no começo, apoio, não do governo estadual,
mas do INCRA, do governo federal, que orientou sobre o que plantar, o que não plantar, etc. e tal. Eles cumpriram algumas recomendações, outras não, e daí foi evoluindo de maneira natural. Quer dizer, são gerações sucessivas lá. Há lideranças do MST, liderança moral, né, com grande respeito dos moradores da vila, e estão lá bem. Né? Quer dizer, o pesadelo virou sonho. Agora, com uma culpa eterna, com uma dor no corpo eterna, com aquela sombra do horror pairando o tempo todo sobre todos. Eric, e como é que você acha que esse episódio é visto hoje aqui pela sociedade, né? Claro que na época teve uma super reação, mas isso não impediu que ao longo dos anos, ao contrário do que dizem esses números que a Bianca colocou aí sobre a violência no campo, né? O MST seja apontado como demonizado, né, na sociedade brasileira, não só pela imprensa, mas pelo senso comum, assim, em geral. E, assim, como é que você enxerga o impacto que teve esse episódio aí do massacre de Eldorado dos Carajás para essa forma como a sociedade enxerga os movimentos do campo? Veja, Luiz, a sociedade em geral é muito crítica, não só ao MST, mas pega, por exemplo, uma coisa que em São Paulo é muito forte, o como é que chama? O MTST. Isso, sem teto. Uhum. São os baderneiros que ameaçam a propriedade privada. Isso é o que faz parte da cultura brasileira imposta pelas elites. Só que, no caso do campo, e vamos nos fixar no Pará, essa tal propriedade privada, na imensa maioria das vezes, foi expropriada do patrimônio público. Então, a defesa da sociedade privada é uma falácia. E os nossos grandes meios de comunicação, os meios hegemônicos de comunicação no Brasil, não têm o mais remoto interesse em destacar o valor, por exemplo, do MST. Um grande jornal aqui do Rio elogia a distribuição gratuita de alimentos, esquecendo que são alimentos orgânicos produzidos e doados pelo MST no auge dessa pandemia. Esquece que é o MST do Brasil o maior produtor de arroz orgânico da América do Sul. Isso aí não conta nada. Não conta nada a saga de quem lutou para conquistar um pedaço de terra. Não. São baderneiros, invasores, são ameaça à propriedade privada. Isso aí, esse tipo de manipulação da informação, acaba espalhando na opinião pública essa imagem negativa, né? E a situação hoje no campo, no Brasil, é trágica. É um crime, é motivo de alarme no mundo inteiro. Se, depois do golpe, que depois a presidente Dilma Rousseff, Michel Temer retroagiu drasticamente na questão fundiária, na questão agrária do Brasil, o Bolsonaro acabou. Quer dizer, acabou. Ele, o Ricardo Salles, acabou. Não tem mais o que dizer. Eles tratam de expulsar o MST de tudo que é jeito. De instituições que o MST criou, estabeleceu, escolas, colégio para formar técnico em agricultura, etc. É uma perseguição inclemente e indecente e criminosa. Porque eu sempre digo, Bianca e Luiz, que o Brasil é um país sem memória, é um país anestesiado, uma elite que se olha no espelho e não se vê, a elite que se olha no espelho e vê Paris, uma classe emergente dos novos ricos que olham na rua e veem Miami, e que não... Há um dado que eu acho que é muito revelador da deformação social do brasileiro. O Brasil é o único país da América Latina inteira, o único, em que saiu de um regime ditatorial e voltou para a democracia, sem que nenhum agente do Estado que tenha cometido crime de lesa humanidade tenha sido punido. Nenhum. Todos os outros. Aonde você olhar. Até em regimes de direita, Paraguai, El Salvador, Honduras. E outro dado importante é que é o único país que eu conheço que, ao voltar para a democracia, a imprensa hegemônica permaneceu igual. Quer dizer, você tem jornais que surgiram na democracia, na redemocratização, na Argentina, no Uruguai, no Chile, jornais, revistas. O fim do Império do PRI no México abriu um monte de publicações de oposição. No Brasil, você não tem diversidade
de opinião e de informação. A única coisa de diversidade aqui são diferentes ecos da mesma voz, a voz do poder. E isso contribui de maneira essencial para que o país continue na mão das mesmas elites de sempre, ignorando a sua própria realidade ou se conformando com ela, e sem consciência, sem informação, sem consciência. Eu costumo brincar que eu sou da última ou penúltima geração que recebeu uma educação forte de base no colégio. Porque a primeira coisa que o golpe fez em 64, além de massacrar a gente, foi liquidar com a educação nesse país. Eu lembro que meus irmãos, que eu sou o filho mais velho, me mandavam, eu estava já fora do Brasil, livros de educação social, moral e cívica. Meu Deus, o que era aquilo? Aquilo é uma deformação do pensamento. Estou falando de 1965, imagina quantas gerações vieram de lá para cá. Então, tudo isso contribui para que movimentos populares de base sejam vistos até entre os menos favorecidos, entre os abandonados de sempre, sejam vistos com profunda desconfiança. Eric, o outro lado da moeda disso, acho que seria interessante a gente falar disso também, é o impacto que o assentamento lá do 17 de abril teve na população do entorno, né, que num primeiro momento via os sem terra com resistência, né, inclusive os culpava por ter estigmatizado a cidade, né, pelo massacre, né, celebrado a cidade por causa disso. E hoje em dia, ou pelo menos na época, né, que você escreveu o livro, né, em 2006, 2005, 2006, já começava a enxergar a importância de ter um assentamento lá produzindo alimentos e tal, e movimentando o comércio local. Num primeiro momento, prevaleceu isso que a gente acabou de falar, quer dizer, são invasores de terra, não respeitam a lei, etc. E, além disso, tornaram a cidade um nome maldito no mundo inteiro. Não vamos esquecer que o dia 17 de abril é o Dia Mundial da Luta pela Terra. E agora mesmo eu mandei um e-mail para o jornal mexicano, onde eu tenho uma coluna e tal, propondo fazer um texto. Imediatamente o diretor de redação me mandou um e-mail dizendo, claro... Dia 17 de abril, né? 17 de abril. Sim. Imediatamente que sim. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu gostaria imenso de ver uma reportagem, um programa de televisão, retratando o que eu tratei, e vale a redundância, de mostrar nesse livro e na edição atualizada do livro. O que mudou? Porque muita coisa mudou e nada mudou para melhor. Na questão da terra, dos assentamentos, nada mudou para melhor, tudo mudou para pior. Eu gostaria imenso de ver isso num canal de televisão fechada, aberta, tanto faz, numa revista semanal, num jornalão. E tenho a profunda desconfiança de que não vou ver nada. Não vou ver nada. O Stedley continua sendo um líder subversivo que ameaça a propriedade privada. Quem está em assentamento é invasor de terra. Não é invasor de terra. Invasor é quem invadiu a terra pública e deixou lá abandonada, né? Então, é muito complicado. É um quadro muito feio e muito triste. Eric, você falou aí sobre o 17 de abril ser considerado ser hoje o Dia Mundial da Luta pela Terra, e falou um pouco da recepção desse texto, da data no México, né? Eu queria te perguntar de forma geral isso, como é que esse dia é visto fora do Brasil, assim, e qual é a importância disso, né, de ter uma data internacional reconhecida, né, e lamentavelmente, mas inspirada aí num acontecimento brasileiro. Olha, Bianca e Luiz, o que eu sei é pouco. Quer dizer, tanto o jornal argentino como o jornal mexicano imediatamente toparam e tal, não sei o quê. Eu sei que, por exemplo, na Universidade Nacional de Buenos Aires, normalmente, todo ano, havia um seminário. Eu mesmo fui convidado 2 vezes para participar. Agora, com essa pandemia, vai saber. Talvez eles façam algum ato por Zoom, por essas coisas modernas, né? Sim. Eu sei que lá estão convocando. Um amigo meu mencionou que no Chile também a universidade vai fazer um debate, e é o que eu sei. Agora, até 2 anos atrás, antes da pandemia,
Havia atos em vários países, no México, em Portugal, na Espanha, na França, na América aqui, Uruguai, Argentina, Uruguai não, Argentina, Chile, eu imagino que na Venezuela, não sei, mas esse ano eu não sei como é que vai ser. E é pena, porque é uma data redonda, né, que era para ser rememorada. Certamente vão acontecer debates virtuais. Aqui no Brasil também. Eric, eu queria te perguntar, qual que é o legado aí, não só desse massacre, né, mas aí da luta do MST, e o que ele aprendeu também com esse episódio, né, e pode trazer aí de ensinamento para enfrentar esse período que você falou agora sobre o governo Bolsonaro. O que o MST aprendeu, teria de perguntar para alguém do MST. Agora, evidentemente, o grande aprendizado do MST ao longo desses anos todos foi na prática. Eu destacaria duas vertentes. Uma, a produção de alimento orgânico. Eles hoje têm um peso significativo no mercado brasileiro e no mercado dos países vizinhos. Essa é a primeira coisa. E a segunda vertente é como eles abriram centros de formação de agricultores, escolas agrárias. Tem uma, Florestan Fernandes, em São Paulo, que devia servir de modelo para o governo brasileiro. Devia servir de modelo para o governo brasileiro. E talvez justamente por isso seja tão pressionado e tão perseguido. Eu acho que o MST avançou muito nessas duas vertentes, a produção e a educação. E isso é outra coisa que o Brasil ignora. O Brasil não tem ideia de quantos técnicos são formados todos os anos na Florestan Fernandes, em São Paulo, e também numa outra que tem em Recife, e pelo Brasil afora. São pequenas escolinhas. A de São Paulo é a maior, que concentra grande número de professores e de alunos. Sim. Tá bem, Eric. Muitíssimo obrigado pela conversa e parabéns aí pelo trabalho importantíssimo, fundamental aí pro país mesmo como um todo. Super obrigada pelo seu tempo, Eric. Valeu, imagina. Obrigado. Legal, Eric. Bom, estamos chegando ao final de mais um Guilhotina. E a gente quer lembrar, quem quiser mandar sugestões, críticas, ideias, escreve pra gente no e-mail guilhotina@diplomatic.org.br. É isso, gente. Pessoal. Até a próxima. Quarta-feira, 17 de abril, Eldorado dos Carajás, sul do Pará, Brasil. Lá onde só Deus sabe o que acontece. EA 150, curva do S. Por mais de um dia, 1.200 sem terras bloqueiam a rodovia. Reivindicam a sua maneira a desapropriação da fazenda macaxeira. 40 mil hectares de um só dono, de uma terra entregue ao abandono. Grande propriedade, latifúndio improdutivo, e só serve ao interesse especulativo do fazendeiro que não faz concessão, não está disposto a abrir mão a 800 famílias que só sonham com um pedaço de chão, e tentam a todo custo se manter de cabeça erguida, mesmo famintos e lutando por comida. Gente simples, pobre, sem muito recurso, cansados de esperar a reforma agrária sair do discurso. Tudo que eles querem é a terra pra poder fazer uso. O INCRA não dá crédito, não assenta, não cumpre prazo. O governo age com total descaso, insensibilidade diante do drama. Tem um profundo desprezo pela vida humana. Planejo que ninguém imagina, enquanto a hora da matança se aproxima. Sem justiça não existe paz, não existe paz. Sem justiça não existe paz, não existe paz. Eldorado dos Carajás.
e Marabá. E eram 2 destacamentos da polícia militar. Coronel Mário Pantoja, com a sua coja, 200 homens armados de forma ameaçadora, com revólver, escopeta, fuzil, metralhadora. Chegaram na surdina com sutileza, prontos pra partir pra cima, de gente indefesa, sedentos de sangue e ao que tudo indica, vão usar uma violência que não se justifica. São ossos do ofício, matar faz parte do serviço. A tensão aumenta, todo mundo se sente apreensivo. Cada segundo conta, cada minuto é decisivo. Mas pelo que der, os sem terra não vão arredar o pé. Estão dispostos a resistir enquanto puder. Enquanto o senhor Almir Gabriel só tá afim de defender o latifúndio, o gado e o capim. A sua ordem tem tom de ameaça, hoje o que custar de hoje não passa. Sem justiça não existe paz, não existe paz. Eldorado dos Carajás. Sem justiça não existe paz, não existe paz. Eldorado dos Carajás. Dito e feito, a polícia agiu do seu jeito. Foi traiçoeira, sorrateira, covarde. Às 4:30 da tarde, entre esgotado, o cerco se fecha. Os pau-mandados não deixaram brecha. Reagir, bem que os sem terra tentaram. Mas aí é claro, esse foi o pretexto usado pro primeiro disparo. Daí pra frente o que se viu, por execuções a sangue frio. Cenas de uma guerra civil, a crueldade sem limite, com todo o seu requinte. Porque contra a força não existe argumentos, ainda mais quando se trata de um esquadrão de fuzilamento. Foram 14 minutos contados de fogo cerrado, chumbo grosso, moço, no meio daquele alvoroço se ouvia choro e grito das pessoas que tentavam fugir do conflito. Foi o corre-corre, por Deus nos acuda. Pessoas desesperadas imploravam ajuda. E o pior, que existem indícios que tudo foi premeditado. Desde o início, todas as balas tinham o endereço certo. E os tiros foram todos dados de muito perto. Parecia coisa de grupo de extermínio. Seu menino, não importava quem estivesse no caminho. Homem, mulheres, crianças, dava tudo no mesmo. Porque os homens atiravam impunemente a esmo. A torta e a direita sem dar a mínima. Se escolher a vítima, Lourival não conseguiu correr. Ficou parado, confuso, levou um tiro de fuzil no peito. Caiu morto de bruço, Robinson foi arrastado pelo cabelo, e não foi culpado. Mesmo depois de já ter sido dominado, Osiel tinha sido jurado de morte pelos coronéis. Foi algemado, espancado com socos e pontapés. Depois recebeu 3 tiros fatais e teve o mesmo triste fim que os trabalhadores rurais. Naquela batalha campal, cujo resultado final foram 19 mortos e 61 feridos no total, todos vítimas da ação policial que foi brutal, violenta e sanguinária. Promoveu execuções sumárias, uma tragédia parecida com a da Candelária, Carandiru, Vigário Geral, Corumbiara e Eldorado dos Carajás. É um caso a mais que revela realmente do que ela é capaz. Jogou opinião pública nacional, causou repercussão internacional. Mas depois de um certo tempo caiu no esquecimento. Deve ser por isso que ninguém fica surpreso que até hoje nenhum dos acusados tenha sido preso. Sem justiça não existe paz, não existe paz.
O Guilhotina é um podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.